Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje mais um react aqui no canal, reagindo e comentando ao nosso modo. Agora um trechinho de uma entrevista que um inscrito do canal enviou com o Rafael Lima, do canal Ideias Radicais, onde ele vai explicar pra gente a origem do Estado, como que o Estado surgiu. Coisas muito interessantes vai ser possível comentar nesse trecho dessa entrevista, por várias razões. Dentre outras, eu comecei a fazer os slides do curso do Capital aqui no canal, dos capítulos 21 ao 23, e logo na sequência vem o 24, onde muitas coisas interessantes sobre a questão do Estado, a sua origem, o seu papel na sociedade capitalista e mesmo antes vão aparecer. Mas não só, eu acabei de gravar um vídeo que eu vou publicar no domingo, daqui a 2 dias. Quem estiver vendo esse vídeo depois é só procurar aqui nas listas de reprodução do canal, onde eu vou tratar de um caso, tá? Um único caso, que é suficiente para dar uma ideia para todo mundo de como Estado e mercado estão entrelaçados, estão abraçadinhos, andam de mão dada, um do lado do outro, ainda que hoje se plante muita confusão a esse respeito, né? Colocando um como sendo bonzinho e o outro como sendo mal, né? O Estado como sendo bonzinho, o mercado como sendo mal, ou o mercado como sendo bonzinho, o Estado como sendo mal, mas eles são irmãos siameses, andam junto. Mas vamos deixar isso aí para outro momento, já falamos muito disso aqui no canal, só que agora ele vai aparecer de novo o tema com elementos mais concretos e de forma mais detalhada, tá? Então, sem demoras, vamos ver aqui como o Rafael Lima explica a origem do Estado. Não tem nada bom dentro do Estado? Não, porque ele é ideia, porque ele é fundamentalmente agressão. Quando que surgiu essa ideia do Estado? Isso eu concordo, é fundamentalmente agressão, ainda que a forma como ele agrida mude historicamente, mas isso eu concordo. Porque eu imagino que, no passado não tinha, a gente não sabe exatamente. Caçador e coletor, vai. A gente não sabe exatamente, mas a origem dele é o bandido estacionário. A gente não sabe, mas a gente sabe. Como é que os Estados se formaram? Você em algum ponto tem que... O que é Estado? Ele é predação, ele é parasitagem. É um grupo que rouba do outro e vive de dinheiro roubado do outro. Fundamentalmente é isso. Então antes disso você tem que ter produção. Então necessariamente você tem que ter pessoas que produzem antes de ter pessoas que roubam. Quando as pessoas começaram a se fixar. Isso também eu concordo, né? Agora, é engraçado que eu não entendo por que ele não expande o raciocínio dele, né? Se é necessário ter produção e tem pessoas que sobrevivem sem produzir, então evidentemente tem que ter um caráter parasitário, e aí tem pessoas que estão de alguma forma extraindo a riqueza daqueles que produzem e vivendo sem produzir. Ô Rafael, por que você não expande, meu cara, essa ideia aí também, né, para os grandes empresários, para os grandes acionistas que ficam aqui no cassino, na bolsa de valores, né, fazendo isso? Ele não produz nada, mas vive muito bem, né? Por que você não expande um pouco essa noção sua? Aí você vai ver que o segredo da existência do Estado também está relacionado ao segredo da sobrevivência de um grupo de indivíduos que não trabalha, não produz. Porque se você entender por trabalho assim, qualquer atividade genérica, então o pessoal do Estado trabalha parasitando quem produz. Por que você não expande isso aí para os grandes empresários, para os grandes acionistas, né, que tem ali 1.000, 500, 10.000, 50, 100.000 pessoas trabalhando para ele, continuam sobrevivendo muito bem, parasitando as pessoas que produzem? Por que nesse caso vale e no caso do Estado não? Explica aí pra gente. Vamos lá. Sai em um lugar. Então, não necessariamente. Você pode ter... Não necessariamente. Você tem pessoas que estão produzindo e algumas pessoas que percebem, eu posso roubar, certo? Roubar mesmo? Sim, você vai ter atividade criminosa. Sim, teve. Eu posso roubar, eu não preciso caçar, eu posso esperar os caras caçarem e matarem a presa, eu vou lá, taco uma lança em um deles e pego a presa deles, mais fácil. Certo? E o que acontece? Esse ato de você roubar, de você assaltar as pessoas, é muito incerto, tem um risco muito grande dele dar errado, isso gera um custo, e você precisa... Você não pode roubar todo mundo até o ponto que elas morrem de fome, certo? Porque você está parasitando, um parasita não pode matar o seu hospedeiro. Então esse equilíbrio é um pouco complicado. Sim. E o que acontece? Eventualmente, o bandido móvel, que é aquele que fica roubando pra todo lado, saca, pera, se eu de alguma forma der um jeito de continuamente roubar um pessoal aqui, mas eles meio que se acostumam com isso, ou eles meio que aceitam, eu entro na estrutura deles, na sociedade deles, e eu tô ali sempre monitorando eles, eu não preciso sempre entrar, invadir e matar alguém, eu já tô controlando. Ou eu dou uma sensação de que eu tô dando alguma coisa em troca. Não, então é isso, depois chega isso, Mas primeiramente... o insight básico é você sacar, se eu estou dentro dessa estrutura que eu quero parasitar, se eu tô dentro dessa sociedade que eu não preciso ficar entrando. Entendi. Eu reduzo o meu custo de roubar essa galera. O que eu acho muito engraçado em todas essas historinhas de mito fundador, das diversas concepções que caracterizam aí a defesa da sociedade que a gente vive em suas várias facetas, ou então vamos chamar assim, a defesa de uma parte da sociedade que a gente vive, né? Turma que defende o mercado só sem o Estado.
é que a história da origem para eles é sempre uma historinha da cabeça deles, né? De fato, eu duvido que ele vai encontrar documentação de um grupo de pessoas, né? Documentação histórica, tanto que não sem razão ele começa o vídeo falando, a gente não sabe muito bem, mas foi assim. E foi assim, é o que? É uma historinha. Tinha um grupo de pessoas que eram bandidos móveis, né? Que roubavam, só que era muito inseguro ser um bandido móvel, porque você podia acabar com todas as fontes, todos os recursos das pessoas que você estava roubando, você não ia ter mais para quem parasitar, então você podia de repente acabar morrendo aí nessa tentativa de roubo e tudo mais, e falar, pô, vamos criar o estado estacionário, vamos criar o roubo estacionário, né? Evidentemente, de onde surgiu essa historinha? Da cabeça do Rafael Lima e mais meia dúzia de pessoas. Mas eu concordo, o Estado é fundamentalmente agressão e ele vive parasitando. Agora, não sei por que você não expandiu isso para o restante das camadas da sociedade que vive parasitando, né? O proprietário de escravos, o proprietário de terras que recebe o trabalho dos servos que estão naquela terra, né? Ou para o proprietário capitalista que vive do trabalho das pessoas que ele... Por que você não expandiu? Mas vamos lá. Como que eu faço isso? Você pode fazer isso e aí ele se torna um bandido estacionário. Ao invés de ele ser um bandido móvel que está continuamente roubando vários grupos e tudo mais, os grupos que ele pode roubar. Ele domina um lugar ali e fala, cara, eu vou roubar todo mundo aqui, eu afasto, eu tenho que defender contra os outros ladrões, eu posso falar pro pessoal, cara, você pode não gostar de mim, mas se eu sair vai vir outro cara pior. É o que a máfia faz, então, basicamente. Uma máfia, uma organização, uma gangue, um PCC da vida. Eu não conheço documentação histórica nenhuma de sociedades antigas que a defesa de um poder estatal concentrado se dá mediante o argumento que se ele sair vai vir algo pior. Mas é engraçado, cara, que todas essas visões, assim, eles projetam aspectos da sociedade capitalista, certos aspectos para o conjunto da história humana, né? O curso de filosofia que a gente vai iniciar no canal no segundo semestre, tá? Assim que concluir o livro 1 do Capital, vocês podem acreditar que nós vamos tratar dessas coisas minuciosamente. É um proto-estado. É uma primeira fase de um estado ali. Ah, entendi. Onde ele fala, cara, eu só controlar uma certa região, um certo povo que pode ser nômade, talvez, sei lá. É o Negan do Walking Dead. É o Negan. O Negan é o estado. Ele virou o estado lá. Ele virou o estado. Ele fala, cara, eu vou roubar vocês regularmente, eu vou roubar um pouquinho. Mas sem mim é muito pior aí fora. Mas sem mim vocês estão fodidos, bicho. Mas ele fala, mas você é um bandido. Então, mas ele se torna um bandido nacional. Mas nesse primeiro exemplo que você deu, ele não tá dando nada em troca. Então, aí é como ele pode estabilizar essa relação. Tá. Ele pode fazer isso via pura violência. Uma coisa interessante é que nas documentações que a gente tem a respeito dos primeiros estados, tanto dimensões maiores como no Egito Antigo, os hititas, Mesopotâmia, tá? Ou até mesmo estados como as polis gregas e tal, principalmente no início, a justificativa era diretamente a força. Eu domino porque eu sou mais forte. Eu imponho a minha vontade e a minha palavra por força, tá? Ainda que isso fosse legitimado com esse mandatário aí, ou esse rei, imperador, ou como queiramos chamar, como partícipe, digamos assim, da hierarquia divina, vamos chamar assim, ainda assim, enquanto partícipe da hierarquia divina, ele era o mais forte. Se vocês pegarem, por exemplo, o Código de Hammurabi, você pega um documento mais conhecido, tá? Da Mesopotâmia, ele fala assim, olha, eu não lembro se é o Código de Hammurabi ou se é as leis de Ipsilistra, que é próximo ali, mas enfim, posso estar confundindo, mas ele diz diretamente, eu imponho a minha palavra por força, A nobreza grega, vamos chamar assim de nobreza anacronicamente, o que normalmente eram as classes governantes no período arcaico da Grécia, eles tinham até no nome uma expressão grega, que não vem ao caso aqui, cuja tradução dela era por força, tipo assim, eu estou impondo um governo porque eu sou mais forte. Então uma coisa curiosa nesses primeiros estados é que a origem da dominação na violência, na agressão, ela não era camuflada. Essa é uma diferença fundamental do estado que a gente tem hoje. Ela não era camuflada, ela era apresentada diretamente enquanto tal. Então, assim como as primeiras formas de escravidão também. Né? Se escravizava normalmente vencidos em guerra e falava, nós escravizamos vocês porque os vencemos e fomos mais fortes. Não é por causa da justiça abstrata divina ou por causa da hierarquia das raças ou o que quer que seja, né? Mas vamos lá. Quem encheu o saco eu mato. Tá. Enfim. Depois de um tempo o pessoal vai, porque você tá em desvantagem numérica. Algum tempo eles vão se Vai dar merda. reorganizar. Então você tem que intimidar todo mundo, colocar estruturas de controle, mas a ditadura faz isso. Coloca a galera pra monitorar um ao outro, eu tenho uma força pequena, mas vocês não sabem, eu posso matar um monte de gente, vocês estão com medo. É um jeito. Outro jeito eu crio uma religião. Não, eu não sou um bandido estacionário, eu sou literalmente uma divindade que veio aqui pra cuidar de vocês, me reverenciem. Se você conseguir convencer os caras... Caralho,
É uma mais forma. fácil. Cara, isso é igual o livro do Harari, né? Que eu já comentei aqui, fiz um vídeo, igual o livro do Harari. As pessoas atentam ao aspecto da intersubjetividade, ou seja, crenças compartilhadas, aspectos que todo mundo acredita, mas não para pensar por que todo mundo acredita. Né? Evidentemente que algo só pode se tornar intersubjetivo se existem elementos dentro da sociedade que permite a todas as pessoas acreditarem naquilo, aquilo fazer sentido na cabeça das pessoas. Veja que ele trata do Estado e da sociedade, e despreza por completo que essas formas de sociedade que ele supostamente está se referindo, que ele está falando da origem do Estado, são completamente diferentes. Mas não precisa estudar essa forma de sociedade. É o Estado e... Porque para eles não existe sociedade, existe indivíduo. A sociedade é uma massa amorfa de indivíduos. Tá? Vamos pensando, gente, vamos pensando sobre essas coisas. Muito interessante esse tema, tá? Muito interessante. E ele está contando um mito fundador da origem do Estado, assim como toda forma de sociedade, para se justificar, costuma criar um mito fundador, né? Que não é baseado em fonte histórica, em documentação e nada disso, é num raciocíniozinho lógico que a pessoa criou na sua cabeça. É uma forma. Você pode subornar as pessoas. Você pode falar, olha, tem várias pessoas aqui que eu tô dominando, mas quem realmente pode me derrubar é esse grupo. Se eu dividir parte do que eu tô roubando com eles, fica conveniente pra eles ficar comigo e a gente consegue dominar a parada. Eu posso... Deixa a gente entrar. É tipo a pirâmide Illuminati, né? Você tem os Illuminati lá em cima, eles subordam uma camada aqui, que suborda a outra e tal, e você tem os donos do mundo. Na mais moderna. Eu posso... Você tem isso? Você tem. Eu posso criar medo, eu posso criar... mas a forma que você tem hoje é você criar uma ideia de que você é necessário. Que de certa forma, como eu falei antes, é uma religião. Mas é você criar a ideia de que... você criar áreas, ou outra coisa, você criar um senso de pertencimento. Eu sou tipo você. Eu sou tipo você, cara. Se você é tipo eu, por que você tem que ser meu líder? Porque... Sim. Essa é a parte que eu suporto. Ah, tá. Entendi. Porque eu sou... Não, É muito, muito interessante essa parte, né? Porque esse senso de pertencimento a qual ele se refere é típico da sociedade moderna. Não tem nada que ver com os estados que existiram aí por 2.000 anos, ou mais do que isso, né? Que existiram aí por 3, 4 mil anos antes do período moderno, onde se começa a desenvolver a sociedade capitalista. Então, pelo contrário, até a Idade Moderna, você não tem sentimento abstrato de pertencimento nenhum. Você tem sentimento de pertencimento concreto. Essas pessoas com quem eu vivo, essa comunidade específica com quem eu partilho a minha vida, a minha existência, com quem eu saio para caçar, com quem eu planto junto nesse pedaço de terra, com quem eu construo a minha vida, aqui onde nascemos, vivemos e vamos morrer. Então, esse sentimento de pertencimento existe, porque é um sentimento de pertencimento concreto. Eu vivencio a todo instante esse pertencimento, né? Mas a ideia de pertencimento abstrata, a um estado abstrato, a uma nação abstrata, que embora não sejam as mesmas coisas, certamente se comunicam, é uma ideia completamente moderna. Isso não existe no Egito Antigo, na Grécia Antiga, nem em Roma. Os caras tinham um sentimento de pertencimento àquela comunidade específica que vivia. O que permite, Rafael, esse sentimento de pertencimento geral é exatamente a sociedade capitalista baseada no mercado universal que criou pessoas abstratas, que não está vinculado a um pedaço de terra em particular, pode estar hora em um, hora em outro, não está vinculado a uma corporação particular, do qual ele nasce, vive, aprende, trabalha e morre, que pode estar em qualquer lugar, porque surge aí uma massa de indivíduos que ela de antemão, com exceção dos donos do capital, mas de antemão ela não tem garantia nenhuma da sua existência, porque ela não está vinculada diretamente a nada de objetivo. Ela só se vincula como? Vendendo a sua força de trabalho. Aí eu me vinculo a uma empresa específica, com certos instrumentos específicos, um certo local específico, que produz isso, que produz aquilo. Então essa sociedade, ao arrancar as condições objetivas de existência da massa de pessoas, fez todas elas o quê? Pessoas. Fez esses indivíduos pessoas. O que são pessoas? Pessoas, etimologicamente, a palavra vem de personagem. É onde eu represento um papel numa dada comunidade. Eu não tenho de antemão um vínculo garantido com nada. Eu sou um indivíduo abstrato. Né? Um indivíduo que é livre porque não tem garantia nenhuma e pode correr para qualquer lado, pode atirar para todos os lados, em qualquer direção. Percebam? Então, ao se criar uma ideia de um indivíduo abstrato, de uma pessoa abstrata, que não está ligada necessariamente a uma comunidade particular, a uma família particular, o qual ela vai vivenciar ali a sua existência, um lote de terra dentro do qual ela nasceu, onde ela vai viver, ela vai plantar. Então, ao se perder todos esses vínculos, você virou uma pessoa abstrata. E pode ter um vínculo com uma comunidade também abstrata. Né? O Brasil. Né? O Brasil, a América Latina, a Bolívia e por aí vai.
né? Tem um sentimento de pertencimento a algo abstrato. Isso está ligado à mesma sociedade que criou o mercado universal, que é isso que você defende. Percebe? Então, esse sentimento de pertencimento que você está falando com relação ao Estado, ele só se tornou possível por causa daquilo que você defende. Por causa de um mercado universal que só se tornou possível na medida que todas as pessoas são ovelhas desgarradas, que a única chance de sobrevivência que ela tem é se ligar a alguma coisa vendendo a força de trabalho, porque anteriormente ela não está ligada a nada. Presta atenção, gente. Essa ideia é fundamental. Ela não é simples porque nós estamos tão acostumados com ela que nós as naturalizamos. Percebe? Naturalizamos. Então, o sentimento de pertencimento que ele fala não é uma característica dos estados nos seus milhares de anos. Só existe desde o período moderno. Está umbilicalmente ligado a uma sociedade onde todas as pessoas são indivíduos abstratos, onde elas são pessoas, onde todos os indivíduos são pessoas, pessoas abstratas, e que por isso podem se ligar também abstratamente a uma comunidade mais geral, porque ela não tem nenhum vínculo direto garantido com as condições para ela sobreviver. Isso é fundamental, fundamental, tá? Nós vamos discutir isso na análise do capítulo 24, Capital, com todos os detalhes, mas já está no curso Capital aí, o curso que trata do capítulo 4, né, do capítulo do Capital, já está analisado um pouco sobre isso aí. Tipo você, então você governando, eu, tal, somos todos nós governando, então o negócio todo junto, e daí você obedece porque é bom pra você. Tem um monte de gente que vai falar, cara, eu tenho que cuidar da minha vida inteira, eu não vou parar pra... Foda-se. O síndico. Se você tá me assaltando só um pouquinho aqui, o custo pra eu tentar evitar isso é muito mais alto que o assalto. Tá bom, foda-se. Vou fazer isso. Agora, o melhor jeito é você criar a ideia de que aquilo é necessário. Criar a ideia de que ele é um grande protetor contra isso ou aquilo, ou que ele vai salvar, ou que ele resolve problemas e tudo mais. Quando ele não é necessário. E se você for ver a origem de todos os estados modernos, é isso. Não, porque o que eu tô explicando é só... Mas você está falando da origem dos estados no geral ou da origem do Estado moderno, né? Porque a origem do Estado moderno coincide com o tipo de sociedade que você defende, com a generalização do mercado, da forma mercadoria, né? Onde as pessoas ou são proprietárias do capital ou só da sua força de trabalho, e quando sendo proprietária da força de trabalho, ela vai ter que vender a sua força de trabalho como mercadoria ao proprietário do capital, né? Com uma coincidência aí, tá? Desse Estado, essa forma específica de Estado que você está atacando, que não é o Estado no geral, com o mercado que você defende. Tem que explicar isso melhor, Rafael Lima. Tem que explicar isso melhor, esse parentesco. Isso é uma coincidência? A história de todos os estados. Tem, que existe, e eu acho fofo pra caramba essa teoria, a teoria do contrato social. Que as pessoas se uniram e criaram um contrato social. Quando? Me mostra ele. Onde que tá? Onde que tá assinado? Quando que as pessoas se juntaram? Mas eu não concordei com isso. Poxa, Rafael, me mostra então, cara, como que os bandidos móveis, né, chegaram a um acordo. Você veja que você tá com uma teoria do contrato social subtendida no seu argumento, né? Como eles tiveram um acordo entre si, né? Então vamos criar agora aqui o banditismo imóvel, que vai ser o Estado, e vamos convencer as outras pessoas disso, né? Porque, como você bem disse, os membros do Estado são minoritários em relação ao conjunto das pessoas, então eles têm que ter convencido as pessoas disso. Cadê? Onde é que tá? Me mostra. Onde é que tá assinado esse acordo que fundou o Estado? Você está expondo a teoria do contrato social. Você sabe qual que é a base da teoria do contrato social? É a ideia de indivíduo isolado, separado de uma comunidade. Durante milhares de anos de existência, o homem nem sequer concebeu a sua existência fora de uma comunidade. E essa comunidade não precisa ser uma comunidade abstrata, né? Porque se tem uma característica que é inquestionável a respeito da existência humana, é que nós somos sociais por natureza. Nós vivemos em grupo, atuamos em grupo, sobrevivemos em grupo, nos apropriamos das coisas em grupo, em um conjunto de pessoas, seja ele maior ou menor, não importa. E claro que as formas como essas pessoas vão se articular dentro desse grupo para poder se apropriar da natureza, sobreviver, vai mudar historicamente. E não sem razão, a gente vai ter vários tipos de sociedade, vai surgir coisas como o Estado. Tá? Agora, o que a ideia do contratualismo tem é que não. O ponto de partida da humanidade são os indivíduos, tá? Com seus direitos naturais. Os direitos universais e naturais. Então, se a ideia, o ponto de partida é os indivíduos, como é que a sociedade surgiu? Por um acordo, por um pacto entre as partes, por um acordo consentido. Aí vai ter vários contratos sociais, né? Vai ter aquelas pessoas que vão falar assim, não, o homem na verdade ele era mau por natureza, né? Tem uma tendência egoísta, então por isso
você precisava de ter um Estado com caráter despótico, que negasse esse aspecto nefasto dessa natureza e garantisse assim os seus direitos. Outros vão ter outra ideia do Estado original de natureza, o homem como sendo bom e por aí vai, tá? Mas o que está por baixo de todos esses contratos sociais é a análise da sociedade fundada nos indivíduos. Só que a própria ideia de indivíduo surgiu historicamente. Quanto mais para trás a gente vai, as pessoas não conseguiam nem se conceber como um indivíduo fora da sociedade. A tal ponto de que já com o indivíduo um pouco mais envolvido, né, bem mais envolvido na Grécia, uma das piores punições que tinha, às vezes até pior que a morte, era o ostracismo, era te expulsar da comunidade onde você nasceu, viveu e do qual você tinha o seu sentimento concreto de pertencimento. Então, sair fora daquilo ali era como uma sentença de morte, né? Até pior. Então, você está usando a teoria do contrato social, que é uma historinha que você não tem documentação nenhuma, nem nada disso, para fundamentar, no fundo, uma certa ideia para a sociedade que nós estamos vivendo hoje que você tem. Tá? Então, vamos lá. Mas eu imaginei isso, Rafael, por exemplo. Mas é isso que você aprende na escola, criar uma religião. Exatamente, Você calcula as pessoas com mesmos objetivos, com mesmas ideias. Isso se chama empresa. Chegaram e falando, galera, a gente precisa se organizar, vamos pegar um pessoal para ali. Não foi assim, então? Me cite literalmente um lugar onde isso aconteceu. Não sei, eu só tô falando que nunca aconteceu isso. Historicamente. A história de todos os estados tinha um pessoal aqui, chegou um pessoal de fora. Eles mataram um pessoal, mandaram o resto calar a boca, subornaram uma galera, criaram uma ideia de que eles eram super necessários, criaram todos cetros e mantos e coisas importantes e dignificações e títulos e nome top. É tão estranho, porque a própria ideia de um Estado abstrato vai se demorar para se desenvolver, tá? Na Grécia Antiga você já tem, por exemplo, não no sentido específico moderno, mas você já tem uma ideia do Estado abstrato. Mas não era o sentimento, essa noção não existia, por exemplo, nos povos egípcios, né, do Oriente Antigo, sumérios, neossumérios, acádios, né, neobabilônios, não existia. Então, a dominação ela era sustentada pela força, ainda que ela fosse justificada, de alguma forma. Né? E curioso é que até a ideia de religião é extremamente recente. Tá? A gente chama de religião coisas muito diferentes, muito diferentes. Então, por exemplo, até tirando a sociedade ocidental, nunca se desenvolveu uma ideia de religião no sentido, essa é a minha religião, aquela é a sua. A minha é verdadeira, a sua é falsa. A religião são deuses transcendentes. Não, uma religião do Oriente Antigo, os deuses nada mais era do que todas aquelas manifestações naturais do qual os homens dependiam para sobreviver e sobre o qual eles não tinham nenhum controle. Os deuses não eram bons, nem verdadeiros, nem éticos, nem nada disso, eram mais fortes. O que eram os deuses? Era aquilo que as pessoas viam. O trovão, a chuva, o nascimento das coisas, um conjunto de forças que, evidentemente, eles não olhavam para aquilo de uma forma racional, ocidental, assim, tem um processo aqui, onde isso produz aquilo outro, eram simplesmente fenômenos que apareciam à frente deles, que eram evidentes que existiam, e do qual a sua existência dependia, e que você não tinha nenhum controle sobre eles. Eram deuses não transcendentes, deuses reais. Correspondia à percepção que essas comunidades tinham. Não era uma ideia teórico-abstrata de um Deus transcendente, bom, justo, que criou a tábua das leis do universo. Isso vai se desenvolver muito depois, tá? Mas só para vocês verem como é bastante tosca, na verdade, que no fundo ele está fazendo um contrato social, uma ideiazinha de mito fundador para justificar aquilo que ele defende hoje. Então, pessoal, hoje cedo eu estava terminando de gravar o React quando essa pestinha aqui, ó, olha só para vocês verem. A gente já tem um cachorro aqui em casa, mas essa peste caiu esfomeada aqui do telhado de casa, a gente acabou adotando. E aqui é uma casa meio antiga, não tem tomada aqui no quartinho onde eu gravo os vídeos. E tem uma extensão que vai para fora do quarto, ela desligou a tomada, né? E aí eu tinha um compromisso logo depois, não foi possível continuar gravando. Mas enfim, já estava terminando, então eu não quis gravar outra vez. Acho que ia ter ali mais 30 segundos, 1 minuto que eu ia reagir, acho que já foi o suficiente. Então fica isso aqui só para não terminar no ar, beleza? Acho que os elementos gerais já foram colocados aí no React, a respeito do mito fundador do Estado, que no caso os ANCAPs usa, no caso o nosso Rafael Lima, naquele vídeo. E também com um monte de projeções, né, que são típicas da modernidade e do Estado moderno, que ele projeta para a origem do Estado. Forma moderna essa que coincide, inclusive, com a generalização do próprio mercado, que ele defende a ferro e fogo, sem ver que as coisas estão intrinsecamente conectadas. Então é isso. Como eu falei, vai sair mais vídeos.
provavelmente domingo. E depois na continuidade aí no custo capital para a gente ver essas coisas mais a fundo. Beleza? Então ficamos por aqui. Não esqueça de dar o like, comentar, seguir o canal, aquelas coisas todas, beleza? Até o próximo vídeo.